Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, galerinha. Como que vocês estão? Pessoal que tá chegando aí no chat. Já vi que o Camilo tá por aí também, né, marcando presença. Mais algumas pessoas aí que estão chegando, que estão seguindo. Muito obrigado por todas as seguidas de vocês. Ah, bacana. Já está pronta para o aprendizado. Hoje a gente está com duas pessoas fenomenais aqui que vão falar um pouquinho mais para a gente do nosso querido Elixir, ou como a gente é brasileirinho, né? Elixir, né? O nosso Elixir da vida. Logo, logo vou chamar eles aqui para live. Afinal, eles são a atração e não eu, né? Vocês devem estar enjoados já de ver minha cara aqui nas lives da UBL, mas aos pouquinhos a gente vai trazendo mais gente fera aqui para participar, né, principalmente agora em outubro, né, nessa nossa Hacktoberfest. Bom, mandei aí no chat o link do repositório, tá? Do Learn for Elixir, que já está com várias estrelas lá. Deixa até eu conferir com quantas estrelas a gente está. 197. Eu lembro que na live eu brinquei que a gente tinha que ter no mínimo 20, né? Aí a gente saiu da live com 21. Então, de uma semana, a gente já passou de 20 estrelas aí para quase 200. Esperamos que ao final da live a gente esteja com 200 estrelas lá no repositório. Para quem não sabe, né, nesse mês de outubro está acontecendo então a Hacktoberfest, é um evento promovido aí para promover ainda mais, eu não queria usar promover a palavra, mas o Open Source. Então, durante esse mês, vários eventos, vários projetos estarão recebendo aí contribuições e a gente não podia ficar de fora, né? Afinal, todo o nosso conteúdo é livre, né? A gente fomenta muito essa comunidade e para nós é um grande marco aqui estarmos participando também nessa Hacktoberfest. E a gente está participando nesse ano com o repositório Learn for Elixir, onde em 4 pull requests, né, para quem não está ligado aí o que são PRs, mas são solicitações de mudança em versionamento de código, em 4 PRs, então, o objetivo é que você aprenda um pouquinho de Elixir, pelo menos o básico aí dessa linguagem incrível, né, que é uma linguagem brasileira, e me dá muito orgulho em estar aqui fazendo essas lives, falando principalmente de um produto nosso aqui, né? Sou muito regionalista, então um produto nosso que ganhou o mundo aí, que é uma linguagem muito boa para ser utilizada. E hoje, né, nessa live, como já foi divulgado, não é surpresa para ninguém, a gente vai ter o Pedro Castilho e o Paulo Castro, né? Eu já trago eles aqui para a live, mas dá quase uma dupla sertaneja, né? Pedro e Paulo. Daqui a pouco, quando eu chamar eles aqui, eles vão me espancar por estar falando isso, né? Nem sei que estilo musical eles curtem, mas dá quase aí uma dupla sertaneja, que vão falar um pouquinho para nós sobre Elixir e principalmente sobre essa empresa que está aqui, né? Tá aqui em cima, a Kumbuka, que por conta dela, né, esse evento foi possível e está acontecendo. Então, sem mais enrolação, tá? Vamos conversar, mandar aí no chat também Castilho e Castro, ó. Dá para fazer com o primeiro nome ou com o segundo nome, né? Dá para fazer uma baita dupla sertaneja aí. Deixa eu chamar os dois aqui então para a nossa live e organizar aqui o layout também, de uma forma que eu fique no cantinho. Aí, agora tá quase perfeito. Só não tá perfeito porque tem a minha câmera ainda aqui, né? E aí o pessoal pode se assustar, assim, pá, entra na live, tem aquele cara lá. Bom, sem mais enrolação, vamos conhecer então quem são esses convidados que estarão conosco, né, nessa noite de domingo. Boas-vindas, jovens. Se apresentem aí para a galera, sigam a ordem que acharem interessante. Boa, vou começar aqui então e aí depois eu passo para o Paulão. Eu sou o Castilho, o pessoal do Twitter provavelmente me conhece melhor como coproduto, ou como polvo. Eu trabalho, eu comecei a mexer em Elixir, acho que era 2016, assim, mais ou menos, quando eu comecei a mexer pela primeira vez, comecei a mexer com Elixir porque, eu tava fazendo o projeto da faculdade ainda, precisava, de um servidor simples, assim, eu pensei, cara, eu ouvi falar desse negócio, eu vou usar.
Aí, enfim, vários anos se passaram desde então. Hoje em dia eu sou o CTO da Kumbuka, então toda a parte de tecnologia lá dentro eu lidero, eu cuido de organizar o processo de desenvolvimento lá dentro, e parte disso foi que eu acabei meio que puxando o pessoal para usar Elixir lá dentro da Kumbuka. E é isso, passar para o Paulão aí. Bom, primeiramente, pessoal, muito boa noite. Eu sou o Paulo, eu sou o Elixitros do Twitter e Citrus CYYTRUS no GitHub. Bom, a minha história com Elixir ela é um pouco, assim, vai de contraponto de todo mundo. Eu era do Ruby e, por algum motivo, eu escutei falar, pô, tem uma linguagem que é funcional e parece com Ruby. Eu, pô, dei uma olhada, vi o nome e falei, caramba, Elixir. Nome bonito, né, mano? Pô, poderoso. Aí eu comecei a mexer com isso e, assim, foi amor à primeira vista. Tô aqui até hoje. Mexo com programação desde os 14, então mexi com C#, mexi com tudo já, praticamente. E tô na Kumbuka tem 8 mesezinhos, desde março. Castilho fez a boa aí de me contratar. E, bom, é isso. Tá representando aí com a camiseta da empresa, né? Aí, Fazendo o branding aqui. Literalmente vestindo a camisa. Tá vestindo a camisa da empresa, ó, muito boa. Trazer aqui também o site da Kumbuka, né? Primeiramente, muito obrigado por terem aceitado esse convite. A gente sabe que um domingo à noite tem muitas coisas melhores para fazer, né? Assistir o Domingão do Hulk, por exemplo. Jamais. Mas muito obrigado por estarem aqui. Vocês são duas pessoas muito feras aí na comunidade de Elixir. Até eu me sinto um pouco deslocado aqui, mas meu papel é justamente moderar essa live. Afinal, eu trabalho como engenheiro DevOps, né? Então, para mim, é um universo um pouco novo, mas estou curtindo muito essa linguagem, né? Vou deixar até aqui que eu estou fazendo lá o repositório, tá? Só que ninguém sabe, eu estou fazendo meio que escondido, né? Para evoluir e entender um pouco de como essa linguagem funciona. Bom, deixa eu passar rapidão aqui pelo site de vocês, que já é o gatilho para a próxima pergunta, né, para a gente entender um pouco mais aqui sobre a Kumbuka. E não, a gente não está falando na teoria que a Terra é em formato de uma Kumbuka, tá? Que tem a Terra plana, tem a Terra em formato de um dinossauro. Então pode ser que seja, né? Assim, já foi provado cientificamente. Cientificamente é. Então aí, ó, já o primeiro ensinamento da noite é que a Terra é em formato de uma cumbuca, né? Tu pode viver na parte plana se tu quiser, tu pode viver na parte arredondada se tu quiser, escolhe em qual das pontas tu vai viver, e aí todo mundo é feliz. Eu vou colocar aí no chat também para vocês o site aqui da Kumbuka, tá? Que vocês podem consumir, né? Baixar o app, criar sua conta, já sair utilizando, porque é muito simples, muito fácil. Eu fiz isso um pouco antes de começar a live aqui, funciona muito bem. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar da Kumbuka. E aí eu queria jogar para vocês, talvez para o Castilho, já que é o CTO, para contar um pouco mais sobre a Kumbuka, né, um pouco mais sobre a história dessa empresa, como surgiu, né, e qual que é a missão da Kumbuka. Perfeito. Então, assim, eu vou resumir um pouquinho aqui, porque se eu for contar a história inteira, a gente vai passar o tempo inteiro da live, assim, falando sobre tudo o que aconteceu. Mas, resumidamente, a missão da gente com a Kumbuka é facilitar todo tipo de fluxo de divisão de despesas compartilhadas. E o que a gente quer dizer quando a gente fala em despesas compartilhadas? Bom, se você mora junto com alguém, você precisa ali pagar contas do AP de vocês ou da casa de vocês. Se você vai combinar uma viagem com seus amigos, você vai precisar coordenar ali alguns gastos. Alguém vai ali comprar, por exemplo, as passagens, alguém vai comprar as coisas que vocês precisam para a viagem, alguém vai alugar a casa para vocês ficarem. Então, enfim, até se você vai organizar, sei lá, um churrasco com seus amigos, alguém, ou tipo, você quer garantir que todo mundo ali já fez a sua contribuição, que todo mundo deu a sua parte ali do dinheiro, e todos esses fluxos são bem chatos.
você acaba tendo que ficar ali falando com o pessoal, seja esse caso do churrasco, que tem que ficar cobrando as pessoas, seja esse caso da viagem, acaba tendo essa coisa de coordenação, quem já comprou o quê, quem está atrasado e tal. E a ideia da Cumbuca é que a gente dá uma forma de todo mundo ter visibilidade desse tipo de processo. Então, vocês vão fazer algum tipo de gasto juntos, recorrentemente ou pontualmente. A gente permite que você crie um grupo ali com as pessoas, onde algumas pessoas podem ser administradores desse grupo. E a ideia é que todo mundo pode colocar dinheiro no grupo, você tem saldos separados ali, acaba que a gente não mistura o dinheiro das pessoas, isso é um grande diferencial da gente em relação a, por exemplo, uma conta conjunta, além de que a gente permite que você crie grupos de qualquer número de pessoas, e é uma coisa muito, muito menos burocrática. Mas, ao mesmo tempo, assim, as pessoas que forem administradoras, elas podem usar esse dinheiro, isso fica registrado para todo mundo, isso fica com visibilidade para todos, e você pode usar esse dinheiro como se realmente fosse uma conta só. A gente faz um Pix só ali a partir do seu dinheiro. E todo mundo, mais uma vez, tem visibilidade e consegue ter rastreamento disso. Então, todas essas questões, como você está indo ali com seus amigos, tipo, para organizar uma viagem, você fazer uma festinha, um churrasco, você cuidar das despesas da sua casa junto com o seu namorado ou namorada, são tudo coisas que a gente consegue fazer você coordenar e administrar melhor ali através da Cumbuca. Não, muito, muito bom, e até porque a gente está passando, e aí eu estou falando agora como pessoa, Matheus, né? Nós estamos criando uma startup e a gente não tem um CNPJ ainda, não tem uma conta corrente, não tem nada, e a gente sempre esbarra nisso do precisamos dividir, afinal nós somos 3 sócios, né? E esse tipo de aplicação, principalmente a Cumbuca, que eu já testei e funciona super bem, auxilia nisso também, né? Porque daí eu já posso ter todo o valor ali, fazer os pagamentos, sair tudo dali, já fica claro para todo mundo, né? Não precisa ficar depois mandando comprovante para casa do caramba, que anda o grupo pegando dinheiro, daí o cara manda o Pix errado, né? É uma maravilha. Então é uma baita solução. Para quem não conhece, eu mandei o chat aqui no chat, eu mandei o link aqui no chat, tá? Cumbuca.com, acessa, já baixa aí, se você tem iPhone, se você tem Android, já baixa no seu celular, já cria uma conta, né, e sai usando. Para quem não mora junto, pode parecer que é besteira isso que o Castilho falou, né, de dividir contas com seu namorado, enfim. Quando forem morar junto, ou quando forem sair, vocês vão começar a ver que se torna um problema. Então, é melhor utilizar a tecnologia aí para nos auxiliar no dia a dia. Antes da gente dar sequência, eu só queria compartilhar rapidão aqui, né, porque a gente falou, e eu acho justo a gente mostrar, né, a imagem da Terra em formato de uma cumbuca, né? O Camilo estava até explicando aí no chat, né, a teoria da Terra oca mais a Terra plana. Surge essa parte aqui, né? Surge essa obra de arte que é uma cumbuca. Então a Terra está em formato de uma cumbuca, né? Estação espacial ela fica bem na parte de baixo, né? Por isso que a gente vê a forma arredondada. Né, e aí a parte de cima é a mais plana, que é onde tem aí a Antártica na borda ali e tal, né, que tem os pinguins armados assim na borda também, para ninguém pular fora, né? Então fica aqui registrado a título de comparação, para quem nunca viu uma cumbuca, isso aqui é uma cumbuca, e essa é a cumbuca da cumbuca. Essa é a cumbuca da cumbuca. Não tem como negar que a Terra não é uma cumbuca, porque a cumbuca está na minha mão, então sim, a Terra é uma cumbuca. E sim, todo mundo que trabalha na cumbuca tem a cumbuca da cumbuca. É uma recursividade, né? É uma cumbuca da cumbuca, daí tu pode botar uma cumbuca da cumbuca dentro da cumbuca da cumbuca. Que maravilha, que maravilha. Mas bacana saber desse surgimento, né? Exatamente, né? O Paulo está literalmente segurando uma terra na mão. Bom, dando sequência aqui, e aí eu acho que eu vou direcionar um pouco para o Paulo, mas qualquer um dos dois podem responder, tá? Eu queria entender um pouco de vocês, né? Vocês já falaram que a Cumbuca utiliza o Elixir no seu back-end, aí utiliza como tecnologia. E aí eu queria saber um pouquinho sobre como foi essa escolha, por mais que o Castilho já comentou um pouco lá no início, né? Que ele puxou à frente e tal. E como que o Elixir ele contribui para o sucesso da plataforma? Cara, eu vou falar mais. Você quer falar primeiro, Castilho? Não, pode falar. Eu ia até sugerir você falar primeiro, Paulo. Perfeito. Eu vou falar mais como ele contribui, porque infelizmente eu não estava na época da escolha, mas assim, em termos de contribuição, cara, Elixir é uma linguagem, ao meu ver, assim, ela é muito simples, ela é muito semântica. Assim, o que eu gosto de falar é que ela é direta e reta.
Você tem funções, você tem módulo, o módulo chama função, a função executa alguma coisa, aquilo lá vai ser para todo argumento que você receber, desde que seja um argumento válido. Então, assim, cara, é uma linguagem que, tipo, o ferramental dela te proporciona, assim, é muito fácil você criar as coisas, é muito fácil você ler, é muito fácil. Por exemplo, uma pessoa que nunca mexeu com Elixir, mas que já tenha mexido com alguma linguagem de programação, assim, em pouco tempo ela consegue aprender e consegue contribuir com o código. Então, assim, é uma linguagem que te possibilita ter mais produtividade, assim, entender mais o que o outro está fazendo sem ter que, por exemplo, ficar gerando toneladas de documentação. Normalmente, tipo, a linguagem mesmo, ela se autodocumenta com os nomes das funções dos módulos. E tudo é muito reutilizável, assim. É uma linguagem, ao meu ver, que ela te permite ter muita performance e muita usabilidade, digamos assim, como desenvolvedor. Tanto é que, assim, prova real, hoje na Kumbuka nós somos 3 desenvolvedores back-end e o Castilho que às vezes põe a mão no código quando precisa. E, cara, a gente consegue tocar, tipo, todas as demandas hoje, sim, com a velocidade muito boa, tipo, uma qualidade de entrega que, modéstia à parte, cara, eu curto bastante. E, cara, assim, para mim é a linguagem perfeita pro tipo de negócio e para a quantidade de pessoas que a gente tem hoje. A gente é uma empresa bem enxuta no quesito de tecnologia. Até só interrompendo antes do Castilho falar, né? Bacana esse comentário e eu queria contribuir, afinal, eu venho do Java, né? Hoje eu dou aulas com PHP, com TypeScript e todas essas drogas diferenciadas aí, né? E eu percebi justamente isso, quando eu vi a linguagem pela primeira vez, e o Camilo já vem mostrando algumas linguagens um pouco diferentes faz um tempo, né? A gente já fez umas lives com o Camel aqui, então já visitei esse mundo um pouco diferente, mas é realmente muito simples de entender como funciona, e quando eu falo simples não quer dizer que seja fácil de fazer algumas coisas, né? Isso são coisas separadas, mas é simples de entender, né? E para eu que veio de uma linguagem um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, uma linguagem de graduação ali, que é o que o pessoal ensina aqui na região de Lajeado, tá? É o Java e o PHP. Está sendo muito simples iniciar, né, e me aprofundar um pouco mais nessa linguagem. Castilho, como que vocês começaram a usar esse troço aí na Kumbuka, né? Tu já comentou que tu começou a usar, que tu viu e tal, mas como foi assim a decisão de vamos utilizar Elixir na Kumbuka? Perfeito. Então, assim, a Kumbuka, a gente surgiu de uma outra startup, né, chamada OnHelp, a gente pivotou o termo técnico aí, e a gente tava, e assim, a gente tinha decidido que, cara, a gente vai virar uma fintech, é o caminho da gente agora. E aí a gente assim pensou, cara, beleza, vamos ter que fazer um sistema novo todo do zero, o sistema que a gente já tinha não fazia nenhum sentido para o que a gente queria fazer naquele momento. E aí a gente começou a pensar, cara, dado que a gente vai ter que fazer um sistema novo, a gente pode fazer na linguagem que a gente quiser. Como é que a gente vai decidir isso? E a gente meio que montou, na verdade, uma listagem assim de linguagens que a gente achava que seria que a gente gostaria de usar. E aí a gente começou a listar ali, assim, prós, contras, o que que a gente via de vantagem, o que que a gente via de desvantagens em cada uma. E aí, no final, a gente ficou meio que entre a gente usar Elixir, ou Rust, ou Go. E aí, dentre essas, a gente conversou um pouquinho e a gente acabou se decidindo por ir para o Elixir. Eu acho que um fator que pesou muito foi a gente estava meio que tipo, cara, se a gente fosse para o Go, ia ser mais fácil de contratar. Mas a gente realmente quer se preocupar com isso tão cedo, assim, no início da startup? Porque o negócio de você estar começando um negócio, assim, tipo, cara, você não quer sair contratando gente muito rápido, enquanto o seu negócio ele ainda está crescendo, enquanto você não tem um modelo de negócio super validado, uma coisa que você pode escalar indefinidamente ali. Se você está contratando muita gente nessa fase, provavelmente você está fazendo uma besteira. Então a gente acabou decidindo, cara, não vamos colocar um peso tão grande no ponto de contratação, porque por mais que seja uma coisa que, tipo, a comunidade não é tão grande, não tem tanta facilidade de contratar quanto a gente teria com um JavaScript ou com um Go, acaba que o Elixir, tipo, o pessoal que curte é um pessoal muito interessado, é um pessoal que, em geral, tende a ter um interesse ali
Eu às vezes falo até artesanato da coisa, assim, pela qualidade do que você está fazendo, que é diferente da média. E, assim, a gente vai ter que batalhar mesmo para trazer uma galera e conseguir meio que convencer essa galera de que o que a gente está fazendo aqui é legal. Então, por que que a gente não escolhe um negócio diferente? Por que que a gente não escolhe um negócio que vai ter várias vantagens do ponto de vista técnico? É por que eu falo vantagens do ponto de vista técnico? Porque o Elixir ele é construído em cima da plataforma do Erlang, né? Que é uma linguagem um pouco mais antiga, uma linguagem que ela está aí desde 1985, 1986, por aí. E foi uma linguagem que ela foi criada, assim, na época, para lidar com alguns desafios bem diferentes do que era padrão, assim, na época, que era você lidar com a área de telefonia. E uma coisa que, assim, era bem peculiar da área de telefonia na época é que, diferente da maioria das coisas em que você tinha, assim, um processamento, vamos colocar assim, constante, tipo, você tinha que ter coisas que ficavam no ar e que, tipo, precisavam de resposta imediata. Se se chega uma ligação telefônica, você não pode colocar isso numa fila e deixar esperando, sabe? É uma coisa que, tipo, imediatamente tem que estabelecer aquela conexão ou tem que dizer, cara, o sistema está todo ocupado, não dá para estabelecer essa conexão agora. E isso era muito diferente da maioria das coisas que tinha na época, porque essa era a grande época do processamento em lote, né? Assim, grandes coisas que tinham muito processamento, que tinham muita implementação nessa época era o quê? Era, tipo, sei lá, sistema de passagens aéreas. Putz, era uma coisa que, tipo, você fez uma compra ali, beleza, sua compra vai para uma fila e depois isso vai ser processado. Sistema bancário, sua transferência vai para, você olha, por exemplo, o DOC, tipo, sua transferência vai para uma fila, depois ela é processada em alguma hora. Boleto, funciona dessa forma. Telefonia nessa época era muito diferente, porque era uma coisa que, tipo, você tinha que ter o que a gente chama de soft real time, né? Que é, tipo, você não tem um hard real time, que é, tipo, se o seu programa não responder dentro de um tempo X, ele tá completamente errado e já deu problema, que é, por exemplo, sistema automotivo, sistema de avião. Se os negócios parar de responder no tempo, tipo, você vai bater. Então, esse é um problema de hard real time. A telefonia era um problema de soft real time. E na época isso não é tão comum, isso não era tão comum assim. Só que hoje em dia, se você olhar, tudo tá virando assim em tempo real. Hoje em dia, por exemplo, você tinha ali um exemplo muito claro, que eu acho que é muito relevante até ali para o que a gente faz na Rumbuca, é que você tinha o Doc, hoje em dia você tem o Pix. E para isso você e aí, assim, até com essa mudança de escopo, tipo, onde as pessoas esperam cada vez mais que os sistemas estejam cada vez mais instantâneos e cada vez mais sempre disponíveis, as coisas que foram construídas lá atrás para lidar com coisas que eram peculiaridades do sistema de telefonia acabam virando coisas que meio que esperam de todo o sistema web. Então, você tem ali uma linguagem que ela é feita para você ter sistemas que eles têm que ficar no ar para sempre, eles têm que estar sempre disponíveis, eles têm que responder em tempo real, e eles têm que, tipo, ser muito resistentes à falha. Então, tipo, se eventualmente dá um problema no tratamento de uma requisição ali, isso não deve afetar o resto. Se dá um problema em alguma parte do sistema, isso deveria se recuperar sozinho e assim por diante. Tudo meio que no runtime, assim, do Elixir já é meio que feito pensando nessas coisas, pensando nesses aspectos de robustez, de resiliência, de você ter um sistema que realmente você vai colocar ele no ar e ele vai ficar ali. E tem uma citação até do Joe Armstrong, que é o criador do Erlang, que ele fala que, cara, o Java, ele escreva uma vez, rode em qualquer lugar. O Erlang, a gente fez ele para ser escreva uma vez, rode para sempre. Então é meio que esse o propósito da coisa, assim, por isso que a gente acabou meio que tomando essa decisão. Bacana, bacana. E cada vez mais a gente tá tendo essas coisas. O Pix que tu trouxe é um exemplo muito bom, né? Porque, bom, podem ter pessoas aqui que não se lembram de como era antes do Pix, mas a gente tinha que fazer um TED ou uma DOC, né? Que, ok, o TED ele até era um pouco mais rápido para ser processado, mas poderia demorar até o final do dia, né? E a DOC, se não me engano, ela só entrava no próximo dia, né? E aí com o Pix se tornou instantâneo. Né? Tu vai na compra, vai comprar um pastel e aí, puf, do nada fez o pagamento. Realmente precisa de uma agilidade maior, não dá para... Bom, tá processando, vamos ver se vai liberar, porque se der erro, pô, vou ficar sem meu pastel ali, e aí? Eu tô com fome naquele momento. Tinha algo antes do Pix. Mas é muito bacana essas colocações e a forma que vocês escolheram, né? Eu acho que isso de pontos positivos e pontos negativos precisam ser bem avaliados, né?
Eu, como prof hoje, recebo várias vezes alguns comentários do tipo: o PHP tá morrendo, o Java tá morrendo, né? Semana passada o Node tá morrendo, o negócio nem nasceu ainda, já morreu. Mas tem coisas para negócios e negócios. E eu acho que isso que o Castilho comentou tem que ser levado em consideração quando a gente vai criar alguma coisa, enfim, que é analisar os pontos positivos, analisar os pontos negativos, o que a gente gostaria de desenvolver, né? Ele tem essa vantagem porque estavam criando o próprio negócio, e o que vai resolver o meu problema. Né? Pode ser que no momento seja Elixir, né? E a gente já vai falar um pouco sobre dificuldades, benefícios. Bom, pode ser que para outra coisa a gente tenha que utilizar alguma coisa de Java, tenha que utilizar alguma coisa de outra linguagem. Então tem contextos em contextos que a gente encaixa algumas linguagens de programação, né? E como a gente está falando aqui de Elixir, quanto mais a gente conseguir encaixar essa linguagem maravilhosa, melhor, né? Porque daí já fica tudo na mesma stack, já fica usando uma linguagem brasileira também, né? E uma coisa linda de se ver. Eu acho linguagem funcional um negócio muito fluido, um negócio muito lindo de ver o código. Né? E olha que eu venho da orientação a objetos. Perfeito. Fazendo o gancho, então, né? E aí eu vejo que a gente pode ter as duas colocações nesse momento, né? O ponto de vista mais de negócio do Castilho e também o ponto de vista técnico ali do Paulo. Eu queria entender um pouco sobre os principais desafios. Né? Tu já trouxe um que seria mão de obra, né? Mas aí a gente pode desenrolar um pouco mais a conversa nisso também. Né, que a Kumbuka enfrentou aí quando decidiu implantar Elixir. E também, do outro lado da moeda, quais os benefícios que isso trouxe para a empresa como um todo, para o desenvolvimento e assim por diante. Perfeito. Acho que eu posso começar aqui. Acho que um grande desafio assim que a gente teve nesse sentido foi assim em relação a gente capacitar o pessoal, porque realmente é uma linguagem menos conhecida, não tinha tanto como a gente pegar a gente meio que já pronta ali. Então a gente precisou botar um esforço aqui em criar uma cultura muito voltada aqui ao aprendizado aqui dentro, tipo garantir que dentro da empresa as pessoas estivessem se formando e se capacitando continuamente, assim, não dava para ter uma expectativa ali de, putz, não, vamos contratar uma galera assim que já tem anos de experiência Elixir no mercado e meio que fica por isso, sabe? Tipo, não dá para funcionar dessa forma, é uma coisa que realmente a gente tem que estar formando o pessoal aqui. O que é ótimo, na verdade, eu acho que isso acabou meio que, embora tenha uma certa dor, tenha uma certa dificuldade aí em você criar uma cultura dentro da empresa voltada ao aprendizado e à formação, isso também meio que impulsionou a gente a tomar conta disso logo, porque acho que se você não começa construindo uma cultura ali voltada ao aprendizado, voltada à formação contínua do pessoal que está trabalhando com você, acaba que você criar isso do zero depois é muito mais difícil do que se você já tiver começado pensando nisso e pensando até na sua estrutura de como você contrata, de como você traz pessoas para dentro da empresa, de como que você cria ali um caminho de carreira para as pessoas, como que você faz para que elas tenham um caminho para se desenvolver. Se você não faz isso já com uma associação forte em relação a você desenvolver e você capacitar as pessoas, mais tarde você construir isso é uma baita dor de cabeça, cria uma dificuldade bem grande e acaba que, assim, você não tem um caminho muito claro para você fazer isso se você já não começa com essa preocupação e vai iterando em cima dela. Então, eu acho que tem esse desafio aí em relação à formação de pessoas, em relação a garantir que o pessoal que a gente traz ele esteja realmente, tipo, se capacitando na linguagem aqui dentro. E acho que o outro desafio também foi a gente definir padrões, assim, de implantação, de deploy, etc., que são tudo coisas que, se você vai olhar uma linguagem como um Java da vida, já tem meio que caminhos para tudo. Eu acho que isso é uma coisa que até você deve ver bastante trabalhando com DevOps aí, essa questão de que você já tem caminho, você já tem ferramental muito claro para toda essa questão de infraestrutura, de deploy. Então, isso foi um pouquinho dor de cabeça no início. Ao mesmo tempo, tem toda essa questão que eu falei. O Elixir sempre foi pensado para, tipo, a própria VM ali do Erlang, ela foi muito pensada, assim, para você meio que
absorver essas preocupações, sabe, que você tem com infraestrutura, com outras linguagens, acaba que meio que a VM cuida de muita coisa para você, se você quiser deixar ela cuidar disso. Então, acho que, ao mesmo tempo que teve alguns desafios, teve que definir alguns pontos aí, teve várias surpresas, assim, positivas até, no sentido de, por exemplo, quanta coisa a gente consegue fazer e escalar e a gente lidar com algumas coisas com uma complexidade bem grande, com um sistema que até hoje essencialmente é um monolito, por exemplo. Justamente porque você tem a questão do paralelismo, de arquitetura voltada a processos ali, você acaba conseguindo ter muitas vantagens do que você normalmente veria numa arquitetura mais complexa, uma arquitetura voltada a serviços. Você consegue meio que replicar isso dentro de um monolito por causa da forma como a VM é pensada, da abordagem que a linguagem usa. Se o Paulo não quiser me complementar aí, inclusive sobre o lado mais técnico. Cara, se eu fosse complementar, seria só com mais um pontinho aqui, assim, é bem específico também. Assim, a gente fala muito sobre a dificuldade de, por exemplo, formar pessoas nessa linguagem, de contratar e tal, mas uma coisa que eu gosto muito do Elixir, assim, nem é só da linguagem, é a comunidade, não é um negócio específico da linguagem, mas a comunidade do Elixir, embora muito pequena, ela oferece muita coisa. Então, por exemplo, se hoje eu estou aprendendo Elixir e eu caio numa, sei lá, tô codando um negócio totalmente assim, sem planejamento, tô codando, pensei no negócio, eu vou codar. Travei em alguma coisa. Cara, assim, eu acho que nesses 2 anos mexendo com Elixir, eu vi uma vez um caso que não tinha solução em algum repositório da comunidade, seja no fórum da linguagem ou no Stack Overflow. E, tipo, normalmente são pessoas conhecidas da comunidade que, sim, estão respondendo lá sempre. Então, no início, você via muito o José Valim comentando no Stack Overflow tudo que envolvia Elixir. Então, é sempre, para quem não sabe, José Valim é o criador do Elixir. Então, assim, cara, por mais difícil que seja, assim, por exemplo, achar profissional, formar, depois que a pessoa entrou lá, é muito fácil você ver coisa na comunidade. O ferramental da linguagem te proporciona muita coisa que em outras linguagens você teria que meio que patinar um pouco para conseguir. Enfim, acho que seria isso mesmo, de benefícios a ter o Elixir na empresa. Eu acho que até esse ponto que a gente tá conversando um pouco sobre formação, e já fica a dica, né? Learn for Elixir, para dar esse pontapé inicial para aprender. Eu dei uma olhada no repositório agora, a gente está ainda com 197 estrelas. Eu coloquei uma meta baixa, que é ficar com 200 até o final da live, então manda para a avó ali, manda ela criar uma conta no GitHub só para dar a estrelinha lá. Né? Mas eu acho que isso de formação uma frase recorrente que eu ouço, né? E, claro, quando a gente fala de uma linguagem que talvez não tenha uma comunidade tão grande, né? Bom, não vamos nem comparar aí com PHP, com Java, né? Porque tem muito mais tempo também de mercado e assim por diante. Mas nessas linguagens também há muito problema de contratações. Né? Existem muitas pessoas que sabem programar, mas não estão tão capacitadas assim. Né? E um reflexo disso foi até os layoffs que a gente viu no final do ano passado, né? Infelizmente, né? Mas várias pessoas que eu conheço aí comentaram bastante disso, que infelizmente no mercado tem uma grande galera que não está tão capacitada assim, e algumas empresas que deram um passo maior do que a perna. Então, quando eu ouvi a fala do Castilho, que foi na pergunta anterior, e agora casando com todas as falas que tem aqui, né, que o Castilho comentou, não vamos sair contratando todo mundo, né, porque a gente está errado também, né? Se uma startup que está nascendo contrata trocentos devs, bom, tem algum problema aí, alguma hora a conta vai chegar, né, a não ser que tenha um dinheiro infinito vindo aí de ambas as pontas. Mas é um problema recorrente e eu vejo que cada vez mais a gente tem que incentivar essa linguagem e eu falo isso como um orgulho de ser brasileiro também, né? Afinal, o Elixir é brasileiro, já falei isso várias vezes aqui na live, mas a gente tem que incentivar cada vez mais, fazer essa comunidade crescer. E eu espero que esse evento que a gente está fazendo em outubro, né, auxilie nisso, que a gente alcance mais pessoas, que forme mais pessoas nessa área, por mais que seja o básico, para dar o pontapé. E aí depois ir buscando aí no mercado, buscando alguns cursos para continuar
evoluindo. Muito boas colocações, e isso me dá um gancho já também para o próximo questionamento. O papo com vocês aqui é muito bom, tá? Então sintam-se à vontade aí para puxar a qualquer momento, né? O chat também tá interagindo aqui. O Camilo me lembrou que a gente está com 199 agora estrelas lá no GitHub, então literalmente manda para a avó lá para ela dar a estrelinha, né? Que daí a gente fecha as 200 e bate a meta de hoje, né? O Camilo falou que se eu bater a meta de hoje, vai me dar uma camiseta escrito Cumbuca. Brincadeira. Eu queria entender um pouco de vocês, né? O Castilho comentou um pouco sobre tecnologias e tudo mais, né? Mas quais tecnologias, quando a gente fala do ecossistema Elixir, né? O Elixir para nós brasileirinhos, que são fundamentais hoje para quem quer desenvolver, né, o seu back-end em Elixir? Boa. Paulo, você quer falar um pouquinho primeiro? Acho que até faz mais sentido. Cara, assim, eu vou incluir bibliotecas também, que eu acho que muito do Elixir, tipo, o Elixir fica muito turbinado com bibliotecas, assim, eu vou citar as mais comuns, mas, cara, de ferramental hoje, de tecnologia do ecossistema, cara, quando me perguntam, a primeira coisa que eu falo é o Phoenix, o framework do Elixir, que, cara, ele se assemelha muito ao Rails do Ruby, para quem já mexeu. Então, assim, ele é um negócio que, por exemplo, ele é um framework que te possibilita, cara, com 3 linhas de comando no terminal, você consegue fazer um CRUD, uma operação de criar, ler, dar update, deletar, tipo, cara, uma linha de comando, você simplesmente tem um CRUD completa. Então, assim, te possibilita muito, principalmente quando você está começando. Por exemplo, você escreve a linha de comando, vai criar um monte de coisa, de arquivos, já com código lá dentro. Aí você consegue, você novato, você consegue ver como que cada coisa está interligando, porque meio que já está tudo pronto. Aí o que você tem que fazer é pensar nisso. Então, além do principal framework, eu posso citar, tipo, algumas bibliotecas, como o Oban, que é uma biblioteca para trabalho assíncrono, para jobs assíncronos, que, assim, na Cumbuca e na outra empresa que eu também trabalhei com Elixir, cara, o Oban era fundamental, tipo, tinha muita coisa baseada no Oban, tipo, muito trampo pesado. E, cara, outra que também faz parte do ecossistema do Phoenix, que é o framework de banco de dados, o Ecto, que ele te permite, cara, lidar com banco de dados. Não chega a ser um RM, tipo, tá mais para um framework. E, cara, ele te permite lidar com banco de dados de uma forma muito fácil, não só em linguagem Elixir, como também você consegue escrever SQL puro lá. Então, cara, para mim, Phoenix, Ecto, Oban e o próprio Elixir mesmo, assim, é a tríade perfeita, ao meu ver, que você consegue subir uma empresa inteira com essas 3 coisas, assim, do dia pra noite, se você for muito rápido. Acho que essa, inclusive, é uma ótima colocação. O Oban, realmente, ele é uma ferramenta muito poderosa. Ele é um negócio, assim, uma quantidade absurda de fluxos dá para você realmente converter ali em algo que, tipo, você... um Phoenix e um Oban, assim, no ar, você consegue resolver uma quantidade absurda de problemas sem precisar de mais nenhuma ferramenta. Acho que, assim, outra ferramenta muito interessante é o Live View, que eu acho que, assim, muita gente vê meio que como uma forma de você fugir do JavaScript, assim, de você escrever o seu front-end ali usando o seu Elixir. Mas eu acho que o maior valor de negócio, assim, do Live View não é nem exatamente, sei lá, escapar do JavaScript, que eu acho que não é exatamente um problema que você precisa resolver. Para mim, o valor do Live View é que ele te dá uma forma muito trivial de você fazer ali interfaces que estão sincronizadas com o teu banco de dados, que é um problemaço, é uma dor de cabeça imensa em muitos sistemas, e meio que você consegue fazer isso de forma quase trivial e sem você ter que se preocupar muito com como que a sincronização de estado acontece ali por baixo, porque meio que isso já foi cuidado para você. Então, assim, é uma coisa que eu acho que vale muito a pena para muitos sistemas, assim, você lidar com essas partes que precisam estar sincronizadas ali com o banco de dados, que vira uma baita dor de cabeça, meio que você bota um live view ali, meio que isso já está resolvido, sabe? Você não precisa dar uma grandes preocupações.
Interessante, interessante. Desde a da primeira live que a gente tinha o Camilo aqui, né? O Phoenix tem sido citado, então fica a dica aí para quem está querendo iniciar, né? Eu também dei uma olhadinha lá, é muito poderoso, né? E eu fiquei surpreendido aí com a fala do Paulo de um comando crude tá feito, né? Porque meus alunos demoram 3 semanas para fazer e ainda não funciona. Brincadeiras à parte, mas é realmente muito, muito produtivo, né? E quanto mais eu vou entendendo como essa linguagem funciona, mais eu fico apaixonado. E até como engenheiro DevOps, eu vou começar a olhar com um pouco mais de carinho para essa parte, né, porque podem surgir oportunidades bacanas aí. Surgiu uma pergunta do Lucas aí no chat, que o Camilo até reagiu com 2 olhinhos, né? Mas que é falando um pouco sobre o Clojure, se Elixir é uma opção um pouco mais amigável para quem está querendo iniciar em programação funcional. Olha, vou dar a minha opinião aqui e isso vai ser assim, acho que qualquer resposta a essa pergunta vai ser um pouquinho, que seja definitiva, assim, tipo sim ou não, vai ser um pouquinho polêmica. Mas assim, e que eu acho? Acho que tanto o Elixir quanto o Clojure são boas linguagens para você começar a olhar ali programação funcional, especialmente se você não está muito acostumado ainda com sistemas de tipos. Assim, eu acho que são linguagens que podem ser boas alternativas, são linguagens que trazem muito foco na imutabilidade, que eu acho que é um dos pontos centrais assim, de você trabalhar com programação funcional. Então, as duas vão ser bastante úteis nesse sentido. Por outro lado, eu sinto bastante que, assim, existe uma cultura muito forte de você documentar as coisas cuidadosamente na comunidade Elixir. No Clojure, eu até já brinquei um pouco no passado, nunca usei profissionalmente e tal, mas acho que sempre fiquei com uma sensação, assim, de que você tá meio que à sua sorte, assim, é tipo, a documentação que vai ter meio que se tiver alguma coisa, você se considera com sorte, tipo, você tem alguma documentação interna ali, no sentido de que você consegue consultar um módulo, ver ali o que ele exporta internamente, mas, tipo, eu sempre senti, assim, que você estava meio que largado à sua sorte, de certa forma, ali, em relação ao Clojure. Então, assim, sinto que, tipo, no Elixir, por ter essa cultura mais forte em relação à documentação, eu acho que é mais fácil de um iniciante não se sentir tão perdido assim quanto eu vejo algumas pessoas se sentindo iniciando no Clojure, que é uma coisa que me parece que você precisa ter alguém com um pouco mais de experiência ali para você conseguir tirar suas dúvidas e tal, para você conseguir realmente fazer progresso. Enquanto o Elixir faz um esforço bem grande assim para tornar bem amigável o processo de você se aclimatar inicialmente à linguagem. Acho que foi muito bem respondida, né? E se eu pudesse dar meus 2 cents aqui, vai no Elixir. Até porque a gente tem um repositório aí que auxilia, né, nesse início, né? Então vai nessa que a escolha vai ser boa também. Mais uma perguntinha aqui que eu achei interessante, né? Que é do MB Liter. Eu sempre esqueço teu nome, jovem. Eu sei que a gente conversa pelo Discord e tal, mas quando a gente vira prof, a gente pega o kit do esquece o nome das pessoas, usa sapatênis e uma malinha. Né? Então tô nessa linha. Mas pedindo se existe algum tipo de CMS, e eu dei uma googlada rápido aqui e já caí num tal de Beacon CMS, que é como se fosse um WordPress, um próprio Strap, quando a gente fala de JavaScript, que é construído com Elixir. Vocês conhecem algum? Já ouviram falar? Tem um site, o Changelog, que essencialmente o Changelog ele é um site de podcasts para devs e eles fizeram o CMS deles do zero, assim, inteiro em Elixir. Inclusive é um dos repositórios que assim eu recomendo para o pessoal dar uma lida quando eles falam esse negócio de programação funcional parece legal, mas eu nunca vejo uma aplicação grande, como é que funciona isso? Então, é uma aplicação web completa, assim, ponta a ponta, que tem desde o front-end, passando ali pelo banco de dados, tipo, toda a parte de CRUD ali por baixo e tal, tipo, todo o CMS deles é feito em Elixir, e dá para, tipo, você ver o repositório é aberto, é open source, então, tipo, você pode ver tudo de como eles fizeram ali, forcar se você quiser.
Não sei qual é o melhor jeito de eu mandar o link aqui para você mandar para o pessoal, porque eu não posso... Pode mandar no chat da Twitch mesmo. É que eu não... Boa, é que eu não tô com o Twitch aberto aqui, mas... Então me manda pelo Telegram, e aí eu mando aqui no chat. Né, que daí Perfeito, já... vou mandar aqui no chat da live. Boa. E até dando os 2 cents também de contribuição, né? É muito rápido criar um CRUD, como o próprio Paulo falou antes. Então, daqui a pouco, tu não precisa usar um CMS pronto, né? Tu pode fazer o teu, porque é muito rápido de fazer algumas coisas, e aí sai utilizando, e tchau e bênção, né? Mandei o link aqui no chat. Né? Só lembrando vocês, né, para quem está chegando agora, a gente está com incríveis 54 pessoas aqui acompanhando a live. Já se passaram quase 50 minutos, eu nem vi o tempo passando, né, mas a gente está com 2 pessoas fenomenais da comunidade Elixir e da empresa Kumbuka, que está fazendo esse evento, né, o Learn for Elixir, acontecer. A gente conta também com o apoio de algumas outras empresas, né, como a Nomads, que vai estar com a gente numa live futura, a própria BL, que aí é quem está conduzindo aqui o evento, nesse momento da live na minha pessoa, mas o Camilo é o grande cérebro aí por trás do acontecimento desse evento, e até a UTF-PR aí, também na pessoa do Prof. Adolfo, né, que tem ajudado muito, principalmente ali com conteúdo. Fica um agradecimento muito especial aos mentores também, já que eu estou falando dessa partezinha. A live não terminou ainda, a gente ainda tem uns papos para colocar em dia, mas fica o agradecimento a todos os mentores, a todas as pessoas que estão auxiliando nesse processo, revisando as PRs, conversando lá no Discord com o pessoal. Né? Então, para quem vai iniciar agora o Learn for Elixir, ou Elixir, né? Como eu gosto de falar, entre no nosso Discord, vai ter um canal especial lá com o nome Hacktoberfest, onde pode tirar dúvidas, apontar possíveis problemas, né, como aconteceu lá no primeiro dia, o pessoal já foi rápido ali, já resolveu, né, e aí vocês vão trocando conhecimentos e vamos formando uma comunidade bacana também, né, aumentando ainda mais, no caso já existe, né, mas aumentando ainda mais essa comunidade de Elixir quando a gente fala de linguagens funcionais. Bom, caminhando aí para os nossos finalmente, afinal eu também não quero roubar muito tempo de vocês, mas já fica aqui a intimação, eu não sei qual palavra boa de usar, mas para vocês voltarem mais vezes e a gente fazer lives práticas ou falando um pouco sobre essa parte de negócio também, que eu acho bem interessante, e vocês são 2 pessoas fenomenais aí que eu tive o prazer de conhecer agora nesse projeto. Já acompanhava pelo Twitter, mas agora conhecer um pouco mais de perto. Então já fica a intimação para vocês voltarem em outras lives para a gente bater mais um papo. Bom, queria saber de vocês, né, se vocês têm algum conselho, né, ou qual conselho que vocês dariam para as equipes que estão considerando ir para o Elixir ou até mesmo para alguma linguagem funcional, né, para ter essa linguagem como parte da sua stack tecnológica. Acho que, assim, a principal é realmente você aprender a linguagem. Tipo, eu vejo muito, assim, já vi muitos casos de empresas onde o pessoal pegou o Elixir e pensou, vamos fazer nessa linguagem porque parece legal, tem todas as vantagens de resiliência, tem todas essas coisas da hora, mas ao mesmo tempo o pessoal meio que tem certa dificuldade em termos de você entender como que o Elixir quer que o seu sistema seja. E você entender, tipo, que para você ter todas as vantagens que o Elixir te dá, você tem que estar pensando em arquitetura, você tem que estar pensando na estruturação do seu sistema de uma forma um pouco diferente do que você pensaria num Java, num Python, etc. E eu vejo muita gente tentando meio que forçar ideias de outras linguagens no Elixir, ao invés de meio que tentando entender qual é a forma que o Elixir propõe que as coisas sejam feitas primeiro. Não que a forma que o Elixir propõe seja perfeita em todos os casos, de forma alguma. É muito mais que, assim, vai te dar uma dor de cabeça se você não realmente parar para aprender ali, assim, qual é o jeito Elixir de fazer as coisas, que muitas vezes acaba sendo diferente de como outras linguagens fariam.
Então, assim, a dica que eu dou é realmente essa, assim, é tipo, cara, toma um tempo para você pensar, cara, o jeito que eu tô fazendo, ele realmente faz sentido nessa linguagem aqui, eu não posso só sair meio que reproduzindo, tipo, sair reproduzindo os padrões que eu vejo em outras linguagens, meio que de qualquer jeito, sabe? Cara, o Castilho falou basicamente tudo que eu queria falar. Mas outra coisa que eu posso falar de conselho para quem quer considerar usar Elixir, por exemplo, entrando até nessa seara, tipo, complementando, na verdade, um pouco o que o Castilho disse, de trazer coisas de outras linguagens para Elixir. Embora o Elixir seja, tipo, pô, o negócio foi construído em cima de uma linguagem, em cima do Erlang, trouxe tipo, vários elementos de linguagens como o Ruby, etc. Assim, muitas vezes, por exemplo, você vem de uma linguagem que tem tipagem estática e você vai começar a mexer com Elixir porque, enfim, sua empresa pediu mil motivos. E, por exemplo, você vai querer ficar tipando Elixir e, assim, não tendo realmente esse pensamento que o Castilho mesmo falou assim, de tentar fugir do que o Elixir propõe. Por exemplo, o Elixir é baseado na BIM e a BIM fala, deixa quebrar, irmão. Deixa quebrar, sobe outro child, né, outro processo. Vamos ver se esse processo vai continuar, se não, quebra, sobe 2, sobe 3, enfim, vai subindo até funcionar. E assim, o que eu vi muito, tipo, de experiência profissional é a galera tentando fugir disso e assim, fazendo 1 milhão de redundância pro código não quebrar e assim, aquilo vai virando uma maçaroca e uma coisa chama outra, chama outra, chama outra, chama outra, a hora que você vai dar manutenção, você não sabe, tipo, você começa em X, você tá pô, já tá no B de novo, tipo, tá correndo o alfabeto inteiro atrás de função e o negócio fica muito difícil de manter. Então, assim, sempre se atentar em como você está fazendo o seu código de modo que, tipo, ele realmente siga o que a própria máquina virtual propõe para você fazer, sabe? Acho que seria o principal, até complementando o que ele falou. Se for utilizar, aprende, lê, né? A documentação ela tá aí para isso, né? Estuda aquela documentação. O que eu mais vejo hoje em alguns alunos, né? Como também dou aulas de programação, enfim, eles ignorarem a documentação. Não, a documentação tá lá por um motivo, né? A comunidade está aí por um motivo. Consome todos aqueles materiais, aí coloca a mão na massa. A prática é extremamente importante, mas se começar errado, provavelmente depois para mudar vai ser muito mais complicado, né? Até pegando de uma frase do Castilho lá no comecinho da nossa live, né, sobre implantar uma cultura bacana dentro da empresa, que os devs continuem evoluindo, buscando conhecimento nessa área, né, porque é muito mais fácil fazer isso no começo do que depois que o barco está andando ali, né, o carro está andando, aí começam a aparecer um monte de incêndios para resolver, aí vai virando aquele Frankenstein e fica complexo de mudar uma cultura ou de implantar alguma coisa. Fazendo um gancho, então, já com essa fala de vocês dois, que foi muito boa, eu queria saber se vocês têm algumas dicas extras aí de mercado, e aí jogando um pouco no time de quem está procurando emprego, se vocês têm alguma vaga disponível hoje na Cumbuca, ou se vocês visualizam que em breve, em X tempo, vão precisar de algum dev novo aí para encher o saco do Paulo ou alguma coisa desse tipo. Eu posso Perfeito. começar com a dica? Claro. Você termina com a vaga? Cara, eu acho que a dica, assim, até por eu, por eu ter procurado vaga, assim, 8 meses atrás, a principal dica para mercado que eu digo é qual que foi uma das maiores fraquezas que eu e o Castilho a gente comentou aqui do Elixir. Tem pouco conteúdo. E outra, e eu ouso dizer que tem, tipo, por exemplo, conteúdo para quem tá começando no Elixir, tem, assim, agora tá tendo bastante, principalmente agora com o Learn for Elixir. A gente tá com conteúdo bacana para iniciante, mas assim, conteúdo para quem tá mais sênior, assim, um conteúdo mais avançado, ele é um pouco escasso. Então, pô, tá querendo procurar vaga no mercado? Escreve um artigo, faz um vídeo, faz alguma coisa que vai te mostrar lá, assim, algo que não tenha. Pô, tô num side project meu aqui, fiz uma implementação muito boa, cara, nunca vi isso. Acho que eu vou compartilhar, vou mostrar o que eu usei, qual foi a minha linha de raciocínio. Cara, isso vai ser um conteúdo tão da hora. E, tipo,
sempre que alguém procurar um problema parecido, vai encontrar o seu conteúdo e vai lembrar de você. Vai falar, pô, o Paulo ali escreveu um conteúdo da hora sobre roadmap de Elixir, sobre como que funciona plugs em Elixir. Pô, hora que eu ver essa pessoa me mandando uma DM no LinkedIn ou alguma coisa, tá passando por um processo, essa pessoa estiver passando um processo na minha empresa, eu vou lembrar dela e falar, pô, esse cara escreve da hora. Tipo, é uma chance, assim, que o dev tem de, pelo menos, entrar numa entrevista técnica, de trocar uma ideia com o gestor, de mostrar realmente o que sabe, como sabe. Enfim, eu acho que, pra mim, principalmente hoje no mercado de Elixir, essa é a maior sacada que a pessoa pode ter, sabe? Boa. Concordo muito com tudo que o Paulo colocou em primeiro lugar. Antes de eu falar um pouquinho sobre as vagas, eu queria só responder uma pergunta a mais aqui que eu vi, foi do AS Pedro, com 2Ds, que ele falou que estava com vontade de aprender Elixir, mas fiquei sabendo que não tem tipos estáticos. Cara, eu vou dizer assim que, primeiro, a gente tem o Dialyzer, que ele é um type checker, assim, tipo, ele é um pouco mais limitado do que um TypeScript, por exemplo, da vida, mas ele é muito útil no sentido de garantir que você não esteja fazendo nenhuma besteira óbvia. A maioria dos casos que eu acho que mais doem são aqueles undefined is not a function, o Dialyzer consegue pegar, você se livrar disso. E eu acho que mesmo que você não use tipagem nenhuma, acaba que, assim, o Elixir, ele dá muito menos dor de cabeça do que outras linguagens dinâmicas, porque o Elixir, ele, primeiro, ele quase não tem nenhuma conversão implícita. Só acho que só tem um caso que eu consiga me lembrar onde tem uma conversão implícita na linguagem, assim, e você tem que fazer opt-in nesse caso, quando você quer conversão implícita, que é um caso ali de alguns operadores que convertem outras coisas para booleanos. Mas, assim, acho que a coisa principal é que o pessoal tem muito trauma, acho, de tipagem dinâmica por causa de coisas como JavaScript, assim, onde se você tem um erro de tipo, isso vai cair em, tipo, um monte de conversão dinâmica e, tipo, você vai ter tido um erro em um lugar e vai explodir a 8 arquivos de distância, porque antes tudo foi convertendo silenciosamente até você chegar lá. E no Elixir isso não acontece. Embora o Elixir seja dinamicamente tipado, o sistema é muito bem pensado para que, tipo, se você fizer alguma besteira, seja muito óbvio imediatamente se você fez uma besteira. E vai explodir na hora, assim, vai explodir no primeiro lugar onde era para, tipo, ter chegado um tipo diferente do que você esperava. Então, assim, embora você não tenha ali a tipagem estática, eu acho que isso te dá uma vantagem bem grande em termos de flexibilidade, em termos de você trabalhar de um jeito bem parecido com Clojure também, onde você quer ter uma pequena biblioteca de funções agindo em cima de alguns tipos simples. Então, assim, pessoalmente, nunca foi a maior das dores de cabeça para mim, assim, em termos do Elixir. E eu sou uma pessoa das linguagens tipadas, tá? Antes do Elixir, eu era uma pessoa bem do Haskell, assim. Então, tipo, bem mais tipado até do que a maioria das pessoas usa. Mas, assim, voltando para a questão ali para a questão das vagas, a gente está com vaga aberta agora para back-end pleno e back-end sênior. E a gente está aceitando aí candidatura para as duas vagas, então qualquer coisa vocês podem só falar comigo lá no Twitter e eu explico melhor como é que isso funciona. Qualquer coisa também tem o carreiras.kumbuka.com. A vaga de pleno, se não me engano, ainda não está aberta lá pelo site de carreiras, vocês podem conversar comigo a qualquer momento, @coproduto lá no Twitter, então fiquem à vontade só para me chamar se vocês tiverem interesse em qualquer vaga. Olha aí, ó, então tem vaga aberta, né? Por mais que talvez tenham pessoas que estão iniciando, né, as vagas são para pleno e sênior, então são pessoas que já têm um pouco mais de experiência, continuem nessa jornada aprendendo, porque daqui a pouco vocês podem estar aí segurando a terra na mão, né? Como o Paulo estava no começo aqui da nossa live. Ó, tá segurando agora de novo, só não chacoalha muito assim, porque senão vai dar uns tremelique aqui na câmera, né? Daí vai ser um pouco complicado. Perigoso. Vai ser perigoso. Antes da gente ir para os finalmente aqui, fechar a live, né? Veio uma pergunta bem interessante e só deixa eu catar de quem que foi aqui, que foi do Léo Cavalcante, tá? Que é uma pergunta um pouco mais técnica, que diz o seguinte: como vocês balanceiam escala vertical, entregando recursos da máquina para a BIM, e escala horizontal, distribuindo a BIM mais aplicação em mais máquinas? Boa. Então,
Acho que uma coisa relevante é que tem várias opções em relação a como você pode fazer isso, mas a maioria dos casos que o pessoal usa Elixir para web não tem muita vantagem assim, em escalabilidade vertical, no geral. Como você vai estar fazendo, no caso, muito IO-bound ali, em geral, até o Elixir te ajuda muito a ser stateless, então acaba sendo relativamente simples, por exemplo, você colocar mais instâncias da BIM ali para rodar caso você precise, e você não precisar escalar verticalmente tanto, assim, em termos das máquinas que você coloca no ar. Obviamente, se você quiser escalar verticalmente por alguma razão, se você estiver fazendo alguma coisa que, tipo, precisa realmente estar na mesma máquina, beleza, mas em geral a forma que o Elixir e o Erlang querem funcionar é de você estar fazendo tratamentos ali relativamente curtos e relativamente simples e aí passando isso para frente para outro processo pegar. Então, assim, eu diria que, tipo, na maioria das vezes é uma questão mais de escala horizontal até do que de escala vertical, mas dependendo do seu caso, o Elixir te deixa optar entre os dois de uma forma bastante transparente, meio que se você até inclusive você pode usar a VM do Erlang no modo distribuído e meio que isso acaba até eliminando um pouco a diferença entre as duas coisas. Então vai do que for melhor para você naquele momento e da sua carga de trabalho específica. Bacana, bacana. Dá pra trabalhar com os dois tipos de escala, mas essas duas feras aqui estão sempre disponíveis na comunidade para a gente trocar um papo. A gente pode fazer uma live falando só sobre isso também, né? Porque daí eu posso trazer um pouco do meu conhecimento de DevOps e essas novas palavrinhas que surgem aí, né? Os Kubernets, os containers e todas essas jossas aí. Daí a gente pode fazer algo bacana também nessa linha. Bom, caminhando aqui para os nossos finalmente, tá? Para a gente também não alugar tanto tempo assim dos nossos dois ilustríssimos convidados, que são pessoas muito feras, tá? Muito fodas na nossa área, e principalmente quando a gente fala de Elixir, né? Os dois já falaram aí, depois eu vou pedir para que eles falem as suas redes sociais, para vocês seguirem eles, né? Para acompanharem o que eles postam, principalmente lá no Twitter. Antes da gente encerrar, eu vi que a gente passou das 200 estrelas, né? Estamos com 208 estrelas, então muito obrigado aí para quem participou da live, para quem acompanhou, né? Isso ajuda a divulgar ainda mais o repositório e o projeto, que só está sendo possível por conta desses convidados que a gente tem aqui, né? Por conta da Kumbuka, também da Nomads e de todo o pessoal que está trabalhando aí para criar o conteúdo, para revisar, né, para deixar algo muito bom para quem quer aprender, para quem quer iniciar, ou para quem quer, que é o meu caso, degustar um pouco mais do Elixir em 4 pull requests, né, separados aí em 4 capítulos, com toda uma didática interessante. Eu acho essa forma de notebooks muito boa para didática, porque eu já posso botar o código ali, já roda, não preciso ter uma parafernália por trás para aquele negócio funcionar, então é só dar um play. Se a máquina não morrer, né, porque às vezes a gente faz uns códigos muito loucos aí que fica uma recursividade infinita aí, e aí a máquina morre do nada. Bom, não vi mais nenhuma pergunta no chat, né, e vamos passar então para as considerações finais. Antes disso, queria lembrar vocês que domingo a gente vai ter mais uma live aqui, no mesmo canal, no mesmo horário. Tá? O convidado da noite vai ser o Augusto Lanjoni, né? Acho que não pronunciei o Nosso nome. cristaleiro. Oi? Nosso maior cristaleiro. Exatamente. A gente vai estar falando sobre Crystal, né? Sobre cristal no domingo que vem. Então a gente está trazendo aí uns conteúdos diferenciados, né? Já passou Rocket, já passou Camel, agora Elixir, e aí vai chegar Cristal, né? Crystal, para a gente conversar um pouquinho no domingo que vem, no mesmo horário, aqui nesse canal da UBL. Então, indo para as considerações finais, sintam-se à vontade aí quem quiser puxar frente, né? Lembrem-se de citar aí as redes sociais de vocês para o pessoal seguir vocês, né? E deixar aí uma mensagem final sobre Elixir e sobre vocês também. Faça as honras, mestre. Boa.
Bom, eu realmente só queria agradecer todo mundo por ter assistido a gente até agora. Baixem a Kumbuka, usem a Kumbuka. Acho que assim todo mundo consegue pensar em algum caso ali onde você tem alguma despesa compartilhada com alguém, onde você tem alguma situação onde seria interessante, tipo, várias pessoas conseguirem ter visibilidade dos mesmos gastos. Então, assim, realmente acho que é uma ferramenta que, se vocês testarem, vocês não vão se arrepender. Outro ponto, assim, é qualquer pessoa que tiver interesse nas vagas ali da Kumbuka, me chamem lá no Twitter, a gente conversa sobre tranquilamente, @coproduto. E, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo, pessoal. Boa noite para todos. Bom, também agradecer, pessoal, muito obrigado, porque, assim, escutar dois malucos falando de Elixir não é um negócio muito fácil. Então, muito obrigado por terem ficado até aqui. Bom, deixei minhas redes sociais no chat, Elixitros no Twitter e Citrus em qualquer outra que existir. Bom, também falar, baixe o aplicativo Kumbuka, se você não tem namorada, cônjuge, enfim, pô, você sai com seus amigos, bota os amigos todos para baixar, vai dividir no rolê, enfim, qualquer coisa. E, bom, pegando um pouquinho do que o Castilho falou, quando vocês mandarem mensagem interessados na vaga, se quiserem saber como que é o dia a dia de desenvolvedor na Kumbuka, o que a gente faz, esse tipo de coisa, vocês são super bem-vindos para entrar no meu Twitter e perguntar, tipo, na sua visão como desenvolvedor, o que você faz, não sei o que, eu vou estar sempre aí para responder, para mostrar como que é o dia, para fazer propaganda. Eu tô com a camisa, então assim, eu vou fazer jabá do negócio, mas assim, realmente é um lugar muito bom para aprender, para assim desenvolver, enfim. E bom, aprender Elixir, a linguagem é boa. Eu vi muita gente falando que eu tô com vontade de aprender porque eles falam com muito entusiasmo. Então aprende que em um mês você vai estar falando com o mesmo entusiasmo que eu e o Castilho a gente está falando, porque o negócio é bom. E é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Isso aí. Vou fazer o meu fechamento aqui. Muito obrigado a vocês dois, tá? Novamente, vocês são muito feras. Né? Ter vocês aqui numa live é muito gratificante de minha parte. Aprender um pouco mais ainda e ouvir, né, dois grandes feras falando sobre isso. Faço das palavras do Paulo e do Castilho as minhas, tá? Aprendam Elixir e aí vocês vão estar falando no mesmo entusiasmo que eles. Aproveitem esse mês de outubro, né, para trabalhar um pouco no repositório ali. São apenas 4 pull requests, 4 capítulos para vocês verem o básico da linguagem, entenderem como funciona e depois continuar evoluindo. No chat eu coloquei o link das carreiras aí da Kumbuka, então se tem algum pleno, algum sênior nos assistindo aí, envie seu currículo, se candidate para a vaga aí, que a Kumbuka está com vagas abertas e esperando aí, quem sabe mais pessoas vão ter a chance de segurar a terra em mãos aí, né, e a gente trocar alguma ideia futuramente. Então é isso, pessoal. Não deixem de acessar kumbuka.com, o repositório do Learn for Elixir. Acessem o Discord da UBL e a gente se vê no próximo domingo.